Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos recursos mais importantes e mais utilizados no processo civil, a apelação. Entender direitinho como ela funciona é fundamental, viu? Tanto para quem vai advogar, quanto para quem está na faculdade, porque no fim das contas, ela é a principal ferramenta que a gente tem para tentar rever uma sentença. Para organizar bem o nosso raciocínio, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o que é a apelação? Depois, vamos ver contra que tipo de decisão ela pode ser usada. Em seguida, uma função extra e super estratégica da apelação. Daí, a gente vê o passo a passo de como ela tramita e, por último, como acontece o julgamento lá no tribunal. Vamos começar pelo básico, né? Por que será que todo mundo chama a apelação de recurso por excelência? A resposta está na função principal dela, ser o caminho padrão, o caminho natural para contestar aquela decisão que encerra a fase de conhecimento do processo. Traduzindo isso, a apelação é o que a parte usa quando não concorda com a sentença do juiz. Através dela, a gente pede que um grupo de juízes mais experientes lá no tribunal dê uma nova olhada no caso. O objetivo pode ser tanto reformar a decisão, ou seja, mudar o resultado, quanto anular tudo se tiver acontecido algum erro processual muito grave. Certo. Mas o que é exatamente uma sentença para a gente poder apelar? O Código de Processo Civil de 2015 foi muito inteligente em deixar esse conceito bem mais claro do que era antes. Acabou com muita discussão. Agora, o pulo do gato aqui é entender a lógica do código. Ele define a sentença usando 2 critérios juntos: o conteúdo da decisão, que é resolver ou não o mérito da causa, e o efeito dela, que é botar um ponto final na fase de conhecimento ou na execução. Se a decisão do juiz tem esse conteúdo e causa esse efeito, pronto, é uma sentença. E com esse conceito em mente, a regra geral fica muito direta. Se é uma sentença, o recurso cabível é a apelação. Simples assim. Mas, como a gente bem sabe, no direito, toda a regra geral costuma vir acompanhada de algumas exceções importantes. E aqui estão elas, fique de olho. Nos juizados especiais, por exemplo, o recurso tem outro nome, é o recurso inominado. Em execuções fiscais de valor bem baixo, tem um recurso específico. E em algumas causas que envolvem estados estrangeiros, o recurso vai direto para o STJ e se chama recurso ordinário. Conhecer essas exceções evita erros que podem ser fatais para o processo, hein? Agora a gente vai falar de uma das mudanças mais inteligentes e estratégicas que o Código de Processo Civil trouxe. Ela ampliou e muito a utilidade da apelação. Não é só mais para atacar a sentença. A pergunta que guia essa inovação é exatamente esta: a apelação serve só para contestar a decisão final? E a resposta é um sonoro e definitivo não. O legislador criou aqui uma solução genial para evitar que o processo ficasse parando o tempo todo com um monte de recursos. Então, o ponto crucial é este aqui. Sabe aquelas decisões que o juiz toma no meio do caminho e contra as quais não cabe o recurso de agravo de instrumento? Elas não morrem, não ficam esquecidas. A parte que se sentiu prejudicada tem que guardar na manga essa reclamação para discutir lá na frente como um tópico preliminar da sua apelação ou, como a gente vai ver, até na resposta ao recurso da outra parte. E este exemplo prático ilustra perfeitamente a genialidade da regra. Pensa só, o réu Cicrano ganhou a ação, mas lá atrás o juiz negou uma prova pericial que ele achava importante. Aí o autor, que perdeu, apela. O que o Cicrano faz na resposta dele? Ele diz: olha, tribunal, a sentença está certinha e tem que ser mantida. Mas, se por acaso vocês pensarem em reformar a decisão, não se esqueçam que o juiz errou lá atrás ao não deixar eu produzir a minha prova. É uma defesa preventiva, uma estratégia fantástica. Ok, já entendemos o que é apelação e quando ela cabe. Agora vamos para o como. Qual é o caminho que a apelação percorre desde o protocolo até chegar na mesa dos desembargadores para ser julgada? O número que você tem que guardar é 15. São 15 dias úteis para a parte que perdeu entrar com a apelação e depois a outra parte é intimada e tem os mesmos 15 dias úteis para apresentar sua resposta às contrarrazões. Um prazo igual para os dois lados. O fluxo inicial é bem direto. A apelação é protocolada lá no mesmo juízo que deu a sentença. Esse juiz, então, intima a outra parte para responder. Depois da resposta ou do fim do prazo, o juiz simplesmente pega o processo e manda para o tribunal. E é aqui que vem um detalhe que mudou tudo no sistema. Presta muita atenção nisso aqui, essa é outra mudança gigantesca do CPC. Antigamente, o juiz de primeira instância funcionava como um primeiro filtro. Ele dizia se o recurso podia ou não subir para o tribunal. Agora, não mais. Essa análise, o chamado juízo de admissibilidade, que é verificar se o recurso cumpriu todos os requisitos formais, é feita exclusivamente pelo tribunal. O juiz de primeiro grau só encaminha.
Pois é, mas isso gera uma situação curiosa, quase um paradoxo. A lei diz que, em alguns casos específicos, depois que a apelação é apresentada, o juiz pode se retratar, ou seja, voltar atrás na própria sentença. Mas, como ele pode fazer isso se ele nem pode analisar se a apelação foi feita no prazo, por exemplo? E aí a doutrina se divide. Tem uma corrente que defende que o juiz precisa, pelo menos, checar o prazo antes de pensar em se retratar. Já a outra corrente, que hoje é a majoritária, diz que não. O juiz nunca, em hipótese alguma, faz análise de admissibilidade. Ele só olha para o mérito do recurso, vê se os argumentos o convencem a mudar de ideia e, se não convencerem, ele manda tudo para o tribunal, que aí sim fará a análise completa. Bom, superada essa fase inicial, o processo finalmente chega ao tribunal. Lá, ele vai ser sorteado para um desembargador que vai ser o relator do caso. E o papel desse relator é absolutamente fundamental. O relator tem poderes gigantescos, inclusive o poder de decidir a apelação sozinho, numa decisão que a gente chama de monocrática. Ele pode fazer isso em várias situações. Por exemplo, pode rejeitar o recurso por alguma falha formal, ou pode até mesmo julgar o mérito se o assunto já estiver resolvido por súmulas ou por decisões repetitivas dos tribunais superiores. Isso ajuda a acelerar muito o julgamento. Agora, se o caso for mais complexo, se não se encaixar em nenhuma daquelas hipóteses de julgamento individual, aí o caminho é outro. O relator prepara o seu voto e o processo é levado para ser julgado por um colegiado, que geralmente é uma turma ou câmara com outros desembargadores, e todos votam em conjunto. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular os pontos-chave de hoje. A apelação é o recurso padrão contra a sentença. Ela também serve como um baú para discutir decisões do meio do processo que não tinham recurso próprio. A análise dos requisitos formais dela é feita só no tribunal. E, por fim, o relator tem um poder imenso para agilizar o julgamento. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Será que essa mudança de jogar toda a análise de admissibilidade para o tribunal realmente deixou o processo mais rápido e eficiente? Ou será que a gente só mudou o gargalo de lugar, tirando do juiz de primeira instância e sobrecarregando os tribunais? É uma questão importante para o futuro do nosso processo civil. Se essa análise foi útil para os seus estudos, siga o canal Resumos Rápidos, curta o vídeo e compartilhe com os colegas que também estudam direito. Um abraço e até a próxima!